Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Bom pessoal, no episódio de hoje a gente vai entrevistar um convidado que já participou com a gente aqui, o professor João Costa. A gente tem um episódio gravado, episódio número 11, onde a gente falou sobre a parte de colostragem no manejo com as bezerras recém-nascidas. Então só para lembrar aí, né, o professor João, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente ele é professor na Universidade do Kentucky, onde o foco de pesquisa dele é bem-estar animal e comportamento de bezerras, assim como a questão da parte nutricional e também a agricultura de precisão. Bom dia, João. Mais uma vez, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante. E a gente fica muito agradecido aí você concordar em fazer parte de mais um episódio com a gente. Eu sei que a agenda é corrida aí, mas é muito bom poder compartilhar a informação com o pessoal que está lá no Brasil. Bom dia, Aquiles. É sempre um prazer estar aqui participando e o primeiro episódio foi bem interessante, teve um feedback positivo dos ouvintes e sempre temos que participar desse tipo de iniciativa, de levar um pouco de conhecimento e discussão sobre o manejo de bezerra para o Brasil. Bom, exatamente, pessoal. Então, quem não escutou ainda o primeiro episódio que a gente gravou com o professor João Costa, procura lá no YouTube, no Spotify, tem também no Apple Podcast, é o episódio número 11. E naquele episódio a gente falou bastante sobre a questão da parte de colostragem, esse manejo inicial com a bezerra, falamos sobre avaliação utilizando o Brix, né, o colostrômetro, também da questão da avaliar o quanto que passou pro soro, né, dessas bezerras. E no episódio de hoje a gente vai focar em outro assunto, que é a parte mais de alojamento das bezerras, né? Então eu acho que para começar o episódio, João, poderíamos fazer uma comparação aí entre o alojamento individual e também o alojamento coletivo, né? O que você acharia de quais são as vantagens, quais são as desvantagens desses dois tipos de estratégias para alojar as bezerras? Aquiles, esse é um tópico que me traz muito interesse, né? Acho que viemos agora quase uma década já pensando e tentando entender quais são essas nuances de todos desses dois sistemas, que não são dois, né? Nós pensar sobre isso é mais ou menos um espectro de sistemas que vai de uma baia individual quase sem contato até um grupo grande com adultos e com outros animais em si. Tem um espectro bem grande aí, mas tem bastante diferença entre um e outro. Vamos pensar só, fazer uma comparação simples assim do grupo, do sistema de grupo e o sistema individual. Eu acho que é óbvio o primeiro ponto que é diferente entre os dois, que é a relação de controlar a transmissão de doença horizontalmente, né, de uma bezerra para outra. Vou fazer um adendo, estou pensando aqui no grupo, no sistema individual, quando essas bezerras não têm contato com as suas vizinhas, né? Ainda vimos em muitas fazendas, eu faço sistema individual, mas todas as casinhas, todas as baias são conectadas uma com a outra e as bezerras acabam podendo se tocar, usam o mesmo espaço de ar, e com isso a transmissão horizontal acontece do mesmo jeito, né? Então, um dos maiores pros do sistema individual um pouco do controle de transmissão horizontal de doença acaba não ocorrendo. Então, quando falamos de sistema individual, estou falando do sistema que as bezerras realmente têm um espaço entre elas, né? Porque as bezerras que se tocam, que têm contato com seus vizinhos, não é um sistema individual per se. Então, mas esse é o primeiro ponto. Eu creio que vou falar rápido para nós discutir, acho que vamos entrar um pouco mais em detalhe depois. Acho que a grande diferença entre os dois sistemas, além disso, é que o sistema individual realmente, nós conseguimos ter a possibilidade de dar
o manejo para uma bezerra, né? Quando damos manejo, quando queremos ver o quanto que elas estão comendo, quanto que elas estão tomando, como que elas estão, é mais fácil. Eu não creio que é o único jeito, mas é mais fácil de manejar algumas dessas bezerras individualmente. Mas os problemas são muitos, né? Creio que todos conhecem o problema do sistema individual. Um dos maiores de todos é a falta de interação com outros bezerros, e essa interação com outros animais realmente capacitam essas bezerras a viverem em grupo, a aprender a lidar com a competição que elas vão experienciar o resto da vida. Nós sabemos que tem muitos problemas até iniciais com aprenderem a comer grão, aprender a comer sólidos em geral, mas claro que o sistema em grupo tem alguns problemas também. E o problema, claro, tem que saber como dar o leite, como alimentar esses animais para evitar a mamada cruzada entre as bezerras, e também, se não bem feito, o manejo que precisa ser dado em relação à higiene e sanitização é um pouco mais complicado, né? Como até nós estávamos comentando antes de começar o episódio, a questão do vazio sanitário é um pouco mais complicado de ser feito, mas temos opções, e hoje temos muitas fazendas ao redor do mundo, no Brasil também, fazendo sistema em grupos com muito sucesso. E o sistema em grupo tem um pro muito grande, na minha opinião, né? Que é a capacidade de nós poder fazer um trabalho, né, ou fazer uma mão de obra mais eficiente. Quando as vendas estão começando a aumentar, estão ficando maiores, ficando mais, tentando fazer um sistema mais eficiente de mão de obra, esse sistema vem muito a calhar nisso, né? Nós conseguimos botar muito mais bezerro por pessoa, muito mais, claro, com manejo adequado. Mas o que mais aqueles que o pessoal perguntou para hoje? Bom, então, só vamos aproveitar, já que você comentou essa questão de que às vezes não tem uma distância entre os bezerros e há o contato horizontal. Qual seria a recomendação de uma distância mínima ali para considerar que não há essa passagem de patógenos? Então, o primeiro é o mais fácil, né? Que as bezerras não deveriam se tocar em geral. Então, mesmo, claro, eu sou contra o uso de corrente para manejar bezerros. Se usam a corrente em si como um manejo, que essa corrente não dê a possibilidade de uma das bezerras não se tocarem. Se usam a casinha em si de plástico ou mesmo de madeira, que em volta da casa tenha pelo menos meio metro de distância entre o último lugar que uma bezerra pode chegar e a sua vizinha. E se tem baias, né, baias individuais um no lado da outra, que a parede seja sólida. Então que a bezerra de um lado não consiga realmente tocar a outra. E aí sempre me perguntam, né, quando eu falo isso, você fez todos esses experimentos mostrando que as bezerras precisam ver, precisam ter contato, precisam ter essa relação com outros animais no começo da vida, e vem aqui recomendar que elas não podem ver ninguém, que elas têm que ficar sozinhas. A minha opinião é que, se for para fazer o sistema que é restritivo, vamos fazer ele certo. Então, se for para mudar, se for fazer um sistema que é restritivo, que faça um sistema de grupo, então, que temos como fazer, que é fácil de fazer. Então, essa é a minha opinião. Se a ideia é que estamos tendo problemas que requerem o sistema individual, vamos fazer de um jeito que as bezerras estão protegidas dos seus companheiros. Quando você faz o sistema coletivo, como você falou, um problema é você saber o consumo individual dos animais, e também a parte de aleitamento é um problema. Mas hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, está se tornando cada vez mais comum os sistemas automáticos de aleitamento, né? E no Brasil também já tem muita fazenda que está utilizando. E tem até algumas fazendas que você pode restringir o limite, né? E você pode saber quais animais que não estão ingerindo a quantidade suficiente, e assim o pessoal que está responsável pelos bezerros pode ir lá trazer esses bezerros para aumentar o consumo deles, né? O que você acha sobre esse sistema? Eu creio que os sistemas individuais, os sistemas automáticos de aleitamento tiveram uma fase problemática, mas hoje, na última década pelo menos, os problemas muitos deles já resolvidos, né? Creio que
tem alguns manejos que necessitam ser feitos até eu falo muito isso, né? Eu acabo trabalhando muito com o sistema automático pela questão do dado, pela questão de ter a possibilidade de fazer uma dieta exclusiva para essas bezerras. Eu creio que a limpeza, a higiene e a manutenção dos sistemas automáticos são fundamentais. Uma coisa que eu quero fazer um adendo é que o Group Housing, né, os sistemas coletivos para alojamento de bezerras, não significa um sistema automático de alimentação, né? Temos diversas opções de alimentar os bezerros em grupos que não precisa do robô que dá leite. Mas se o sistema automático de alimentação é utilizado, a possibilidade de fornecer principalmente uma dieta quase específica para o seu objetivo é uma possibilidade muito boa, né? Principalmente para quem está tentando fazer um sistema intensivo de criação de bezerras. Se quiser dar 8, 10, 12 litros de leite para essas bezerras, fica muito mais fácil essa distribuição ao longo do dia, fazer o desaleitamento gradual ao longo do tempo. E temos diversos experimentos hoje mostrando como fazer, né, o step down, fazer um corte gradual do leite para proporcionar a possibilidade dessas bezerras estão tomando bastante leite e fazerem essa transição para comida sólida. E uma coisa que até muitos produtores no Brasil mesmo e aqui fazem é a questão de fazer um tempo, né? Fazer o sistema de aleitamento das bezerras em 2, né? Passar 15 dias, 21 dias num sistema individual e colocar essas bezerras num sistema de alimentação automática para fazer o desaleitamento em si, né? Para dar mais leite por um tempo e fazer o desaleitamento em si. E creio que hoje, né? Depois, acho que os primeiros que foram colocados tiveram alguns problemas e hoje temos diversas fazendas e aqui mesmo, minha fazenda, nós temos 4 alimentadores automáticos que utilizamos no manejo das nossas bezerras e creio que é uma possibilidade muito interessante, principalmente para quem tem problemas de mão de obra ou problemas ou o objetivo de fornecer uma dieta líquida bem alta para essas bezerras, né? Sem aumentar o custo ou o tempo de mão de obra. Muito bom, João, e acho que outro aspecto que poderíamos comentar é sobre a questão sanitária, né? Eu acho que uma das críticas, assim, né, ou dificuldades, vamos colocar como dificuldades de trabalhar com o sistema coletivo, essa transmissão horizontal de doença e como controlar mais a parte de diarreia, doença respiratória. Então, tem alguma sugestão como a gente pode garantir que o ambiente desses animais seja mais adequado em questão de diminuir controle de doenças, usando o sistema coletivo, né? Então, Aquiles, eu algumas vezes até passo por ruim falando sobre isso, porque eu creio que muita gente acabou fazendo uma má interpretação do que acontecia nas fazendas deles, né? Muito do que faz o sistema coletivo de alojamento funcionar é o que faz o sistema de criação de bezerras funcionar em si. Então eu creio que muitas fazendas tinham o manejo de bezerras como problemático antes da transição para o sistema coletivo e culpou o sistema coletivo, né? Então é assim, eu até brinco nas minhas palestras que uma tia minha que não sabe dirigir, ela foi lá e comprou uma Ferrari e aí bateu no primeiro poste e culpou a Ferrari. Então o problema não era com a Ferrari, né? Que ela não sabia dirigir. Então eu creio que para fazer um sistema coletivo funcionar, o mesmo que é para fazer um sistema qualquer funcionar, que é colostragem adequada, higiene, manejo rotineiro super homogêneo, dieta líquida que tem qualidade, que é capaz de atender as exigências nutricionais dos animais, o pessoal realmente limpar os equipamentos, ter um ambiente seco, ter uma qualidade de ar suficiente e boa para esses animais, né? Então isso eu poderia mudar e dizer que o sistema individual precisa disso, e precisa também. E o que eu acho que nós fizemos muito é se esconder atrás do sistema individual para proteger nós, tipo, até a discussão de como está a criação de bezerro, né? Tipo, os números, até eu estava aqui conversando com um dos pesquisadores essa semana, ele falou que nos últimos 20 anos nós estamos com uma métrica muito ruim para a criação de bezerro, né? Que é quantos ficam vivos.
ou quantos morreram, né? Tipo, a mortalidade ainda é o nosso benchmarking. Isso é meio que absurdo, né? Nós falar sobre isso, lá em casa, na minha fazenda, só morre 5%. É tipo, eu acho que temos muito que melhorar e algumas vezes culpamos o sistema de alojamento como o culpado, né? E o culpado não é esse. Falamos muito sobre colostragem no episódio anterior e eu vou falar sobre isso. Mas, além desses sistemas, além desses fatores clássicos, na minha opinião, creio que no sistema coletivo tem duas coisas a mais, talvez três, que necessitam um pouco mais de manejo para fazer eles funcionar. O primeiro é ter o número adequado de animais e a diferença de idade entre os animais no sistema, que a competição vai ficar no nível que os animais vão poder se dar bem, né? E não ser atrapalhado por isso. E quando eu falo isso, tem algumas regras. Acho que cada fazenda tem o seu e tem que ajeitar o manejo que se adequa à sua realidade. Mas tem algumas regras básicas, que é os bezerros do mesmo grupo não devem ter mais de um mês de diferença entre eles. E se eles tiverem mais de um mês de diferença entre eles, temos que ter um sistema que a comida e o leite é dividido, que não cria competição. Porque a diferença de peso, principalmente entre os bezerros, a diferença de tamanho, acaba restringindo os que estão num tempo mais sensível, que são os mais novos, a não terem acesso a esses recursos. O outro é que nós temos que ter algum jeito de fazer o vazio sanitário, pelo menos uma quebra no ciclo de patógeno, né? Se isso é ter 3 espaços e usar 2 a cada tempo e conseguir deixar um vazio, ou fazer o all-in, all-out, né? Que quer falar, todos os bezerros começam, todos os bezerros saem, e fizer uma desinfecção no meio. Se é mesmo terem bezerros saudáveis em si, temos a certeza que podemos mudar toda a cama, desinfectar o ambiente que ele está e depois trazer esses bezerros de volta. Isso é fundamental. E o terceiro é ter uma dieta líquida, principalmente no começo, nos primeiros 40 dias para esses bezerros, que vai possibilitar eles a crescer, ter um sistema imune que funciona e não cria competição e não cria principalmente fome, que vão fazer esses animais fazer mamada cruzadas, né? Então, para isso, quando eu falo o que é dar bastante leite, eu acho que o que é bastante leite depende na fazenda, mas é sempre mais do que 6 litros, né? O sistema clássico de 4 litros por bezerro funciona muito mal no sistema coletivo, por criar algumas dificuldades. Eu acho que essa é uma das primeiras, eu até falo quando eu vou para fazenda, o pessoal tá pensando em comprar alimentadores automáticos, ou mesmo fazer sistemas coletivos que o leite é dado à mão. Eu sempre falo, primeira coisa para fazer é como que tá a sua higiene em geral, qual é o sistema, qual que é o seu plano e qual que é o seu plano de dieta líquida, né? Qual é a quantidade de leite tá dando para os bezerros, como que tá sendo o desaleitamento, tá tendo problema, está tendo problema, vamos resolver esses 2 problemas antes de fazer essa transição. Mas aqueles sempre tem como fazer, né? Eu acho que como tudo, né? Se fizer bem feito, dá certo, né? Mas até uma curiosidade dos nossos seguidores lá no Instagram, o João Henrique dos Reis, como você falou ali a questão do número adequado de animais, né? Ele perguntou que quando a gente utiliza o sistema de criação de grupo, né, coletivo de bezerras, quantos metros quadrados a gente deveria ter para cada animal? E ele também queria saber sobre a utilização do piso vazado. Qual seria a sua opinião sobre esse tipo de piso? Eu vou dar a resposta clássica da universidade, né? Dizer depende. Mas não, eu acho que vamos falando num sistema fechado, né? Um sistema dentro de galpão para bezerros. O sistema coletivo hoje, a recomendação é 3,5 metros quadrado por bezerro. Eu acho que depende, e aí o que eu falo do depende, né? Qual é a cama? É piso vazado ou não? Se é serragem, a serragem vai ser mudada com o tempo. Eu acho que dá bem 3,5, até um pouco menos, dependendo da possibilidade de mudança da serragem. Se é terra batida, que não vai ser limpada, eu acho que tem que aumentar um pouco, até uns 4,5 metros por bezerra.
se é concreto com uma cama, né? Eu creio que dá de fazer um meio a meio aí. 2 metros de concreto e 2 metros e pouco de cama em si. Mas uma das coisas que acabam fazendo muito no Brasil, né, pela possibilidade do clima, isso é uma realidade mais americana, mas pela possibilidade do clima é ter a possibilidade de botar esse bezerro com um solário, né, com uma parte externa ao galpão. E isso acaba aumentando muito essa possibilidade de fazer uma metragem muito maior, né? E a possibilidade de dar esses bezerros a chance de ir para fora acaba reduzindo muito da umidade que vai ficar nesse galpão. E a questão da metragem é muito mais pela umidade que vai ser criada e a possibilidade de trocar a cama e o custo de trocar a cama do que a necessidade do bezerro de deitar, né? Quase a mesma questão do compost barn, né? Não é porque a vaca utiliza 3 metros quadrados para se deitar que nós vamos dar 3 metros para ela, né? Precisa de 10 pela umidade que ela cria, e é meio que a mesma questão do bezerro. E eu sempre atento para isso, né? A umidade e a ventilação são fundamentais em todos os sistemas de alojamento para bezerros, mas quando botamos eles em galpão, tanto que for pen individual como for baias individuais ou sistemas coletivos, temos que estar atento a esses 2 fatores que são fundamentais para a saúde das bezerras leiteiras. E sobre o piso vazado, eu vi muito agora no Brasil. Eu acho que o pessoal está adaptando o piso que vem da suinocultura, né, dos galpões de leitões. E eu acho que não temos dados suficientes para saber como que funciona, se funciona bem. Creio que os que não são tão duros acabam não tendo tantos problemas. Eu vi alguns que estavam trazendo alguns problemas para as bezerras em si. Não é óbvio, não é um sistema confortável. E creio que nas regiões mais frias acaba trazendo algum problema, mas eu não tenho informação suficiente para ter uma opinião clara se eles funcionam ou não, mas com certeza viemos utilizando, né, principalmente os de madeira por muito tempo, e eles são muito práticos. Então creio que tem essa questão também da fazenda, né, se é isso que vai fazer o sistema ficar não tão úmido e mais bem ventilado, é uma possibilidade muito boa, né? Temos que abrir mão talvez de alguns elementos para fazer o sistema funcionar mais adequadamente. Eu acho até que a gente podia colocar aqui, né, João, que nem você, essas recomendações aí são meio que médias, né? Porque tem fazenda que o manejo é mais adequado, a colostragem é melhor, a higiene dos funcionários é melhor. Aí você consegue trabalhar com uma população maior de animal por metro quadrado, né? E já outras fazendas, o manejo não é tão adequado, tem mais doença, a colostragem é ruim também. E aí você vai ter muito mais problema de doenças e talvez seja melhor você trabalhar com menos animais por metro quadrado, né? E uma questão que você comentou ali é sobre o compost barn, né? Que agora quase todo mundo no Brasil pensa em ter um compost barn para as vacas leiteiras, né? Tem algum dado, algum trabalho mostrando alguma coisa de usar a compostagem como cama para bezerros? E você vê isso como uma coisa boa, uma alternativa talvez boa ou não? E por quê? Essa foi uma pergunta de um dos nossos seguidores lá no Instagram, que foi o Gabriel Godoy. Então, Aquiles e Gabriel, né? Não tem nenhum dado científico. Então essa é a minha opinião, é a opinião do João, né? O que eu vi, estamos vendo nas fazendas agora, principalmente no Brasil. Acho que tem diversos produtores fazendo isso no Brasil. E vou começar dizendo que creio que funciona muito bem para as novilhas. Até as minhas próprias novilhas aqui na nossa fazenda leiteira, na Universidade do Kentucky, nós temos elas em compost barn depois dos 6 meses. Depende da estação do ano. Mas creio que para novilha não tem problema nenhum. Para o bezerro, o que acaba acontecendo é que a umidade que é necessária para fazer a compostagem do material que está ali presente
acaba não sendo suficiente pela quantidade de bezerro e pelo espaço que é dado, né? Então isso acaba não virando uma compostagem, acaba virando uma cama de serragem. Então esse é um adendo, assim. Então se tiver bezerro suficiente ou tempo suficiente, acaba funcionando. Uma coisa que eu sempre vejo e falo é que se for fazer isso, tem que ter certeza que esses bezerros não estão comendo tanta serragem, né? Porque aquela serragem vai ser uma serragem muito mais suja do que uma serragem comum, clássica, que é colocado, ou até um feno que é colocado para os bezerros, para fazer em cama para os bezerros. Então, por isso, tem que ser pensado também a dieta sólida, para ter certeza que esses bezerros não estão ingerindo muito dessa cama com uma carga alta de patógenos, né? Mas mais prático, eu acho que uma coisa que acaba acontecendo é gastar esse tempo e essa mão de obra para fazer esse manejo de uma cama para bezerra acaba sendo bem complicado se tem poucos bezerros, né? Uma das coisas que eu tento fazer e falar sempre é que um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de doenças pulmonares em bezerros é essas bezerras estarem no mesmo galpão do que animais adultos, né? A exposição a patógenos, já tem milhões de papers demonstrando isso, que essa exposição de patógenos de animais adultos ou mesmo novilhas em si para os bezerros recém-nascidos acabam influenciando muito a prevalência de doenças pulmonares. Então, se a ideia é colocar essas bezerras no compost onde estão as vacas adultas, onde estão as novilhas, eu tento não recomendar isso. Eu prefiro fazer um ambiente separado e dar essa chance dessas bezerras ficarem isoladas pelo menos até os seus 3, 4 meses de vida. Mas o sistema em si funciona. Até agora eu estava numa fazenda em Idaho e eles têm um compost barn para bezerra, 50 bezerras por grupo, vários grupos, e eles fazem um compost barn que eles acabam fazendo o manejo da cama todo dia pela manhã, na hora que eles dão leite para os bezerros. Então estava funcionando muito bem, eles tinham suficiente umidade e acabaram fazendo uma economia de cama muito grande, que naquela região é bem importante, porque a cama é super cara. É excelente, João. Eu acho que aí você conseguiu abordar e responder a pergunta lá do pessoal do Instagram. E eu acho que uma coisa que dava pra gente comentar aqui digamos que o produtor ele tá querendo instalar um sistema de grupo na fazenda e ele quer fazer isso de forma adequada, só que ele não tem dinheiro para, por exemplo, instalar um sistema de alimentação automático, mas ele quer ter certeza que não vai ter problema com competição, que todos os animais vão ter acesso à dieta líquida e sólida de forma adequada. Como que ele pode fazer isso e controlar, ter certeza que está sendo feito de forma correta? Aquiles, essa é uma pergunta muito boa. Eu creio que temos diversas possibilidades. Até uma das grandes coisas que conseguimos ver na pesquisa é que o sistema coletivo começa com 2 bezerros, né? O sistema de pares ou triplas acaba funcionando muito bem e possibilita esse animal de ter um desenvolvimento muito parecido com os sistemas maiores, com maior número de animal e tal. Então essa é uma recomendação que eu acabo fazendo bastante. Consegui com isso fazer essa mudança em muitos produtores. Até tem diversos produtores orgânicos aqui nos Estados Unidos, pela recomendação, acabam fazendo isso, mesmo tendo a baia, que seria individual, 2 baias juntas com um cercadinho ao redor, com 2 bezerras ou 3 bezerras, sistemas mesmo que eram individual, com as baiazinhas de plástico, tirando um plástico do meio e colocando 2 bezerras juntas. E fizemos diversos experimentos com isso, percebemos que o sistema de par acaba trazendo o desenvolvimento da bezerra muito próximo ao sistema em grupo em si, né? Então essa é a recomendação que eu acabo fazendo. Eu sempre falo muito nisso, que o sistema coletivo começa com 2 bezerras juntas. É um sistema bem simples, um sistema que não precisa tanto manejo diferente como um sistema um pouco mais complexo. Mas nessa questão do como fazer, né? Eu acho que temos diversas possibilidades. Uma possibilidade que é nova e está funcionando muito bem é a possibilidade de se utilizar um sistema de alimentação separado do sistema de alojamento, né? Então, ter os bezerros em grupo
e trazer eles para tomar esse leite individualmente, ou numa baia, ou num alcancil, ou mesmo trazer de 2 em 2, 5 em 5, dependendo do tamanho da propriedade, para dar o leite. E uma coisa que eu sempre falo é que o leite tem que ser dado na quantidade suficiente, mas a mamada cruzada normalmente acontece no tempo da alimentação e na próxima meia hora, né? Então, se tu conseguir deixar esses bezerros separados, até mesmo junto, mas num sistema que eles não podem fazer essa mamada cruzada naquela meia hora, diminui muito. Outra possibilidade que temos hoje é utilizar as tetas que acabam trazendo ou fazendo a entrega do leite de um método gradual, né? Temos diversas marcas, eu não vou falar nenhuma delas, mas eu creio que várias delas funcionam muito bem. Tem os balde macho, né? Com essas tetas já colocadas. E com isso temos essa possibilidade, né? Porque aqui nós chamamos do sistema neozelandês, mas no Brasil está ficando mais e mais difundidos. Eles funcionam muito bem. Então esses bezerros acaba um sistema muito barato de ser implementado, né? Uma baia coletiva para os bezerros que 2 vezes por dia eles são trazidos, ou mesmo para um barril com leite sendo colocado com essas tetinhas adaptadas nele, ou mesmo individualmente. E eu sigo muito dos grupos de bezerros no Brasil e eu vejo muitas ideias bem criativas neles, né? E creio que essa é uma possibilidade muito boa. Outra possibilidade que dá de fazer e funciona muito bem é a possibilidade de realmente ter essas bezerras em grupos e fazer a alimentação de uma forma praticamente ad libido, né? Praticamente à vontade de leite. E isso acaba resolvendo muito bem. Eu tento não recomendar, quase que restringir o uso de alimentação que não é por tetas em si, né? Que é no balde. Eu creio que tem diversos problemas associados com isso, principalmente em bezerros em grupos. Mas essa é uma possibilidade boa também, né? Esse fornecimento de bastante leite. No Brasil não é bem comum, mas tem o leite ácido também, que dá de ser utilizado, o sucedâneo em si, numa dieta um pouco mais elevada. E creio que o sistema coletivo nem deveria ser associado com o sistema de alimentação automática, né? Elas são 2 decisões diferentes na fazenda. O sistema coletivo, creio que é dar essa possibilidade de bezerros se desenvolverem mais rápido e melhor, e ter um manejo com um pouco mais de bem-estar animal e claro, e trazer todas essa positividade das bezerras aprenderem a comerem melhor, aprender a se lidar em grupo, a lidarem com outros animais, e o sistema de aprendizado que nós discutimos um pouco. Mas e o sistema de alimentação automática vem nessa possibilidade de reduzir a mão de obra, de ter o controle de quantas essas bezerras vão comer, fazer um sistema de desaleitamento automático, né? Elas são duas decisões desassociadas, na minha opinião. Bom, excelente, João. Eu acho que com isso dá para o pessoal pelo menos abrir a discussão aí sobre esses diferentes tipos de manejo para alojar as bezerras. E lembrando que sempre vale muito a pena ir atrás de mais informação, né? Chama o técnico, o veterinário que auxilia na fazenda, que presta serviço, e discute, visita outras propriedades para ver o que está dando certo, o que não está dando errado, né? Mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos trazer aí o assunto à tona, né? E João, eu queria, para terminar o episódio, para a gente não se prolongar muito, tem uma coisa que às vezes não é muito comentada em bezerras, que é a questão do estresse por temperatura, né? Tem a questão do estresse térmico, mas tem também que agora no Brasil a gente está chegando no verão, né? Então vai ter esse problema com o estresse térmico. E aqui nos Estados Unidos a gente tem o problema agora que está chegando no inverno com o estresse por frio, que também afeta muitos animais, né? Eu sei que tem poucos trabalhos avaliando essa questão do estresse térmico em bezerras. Até aqui na Flórida o professor Ricardo Chebel, ele está fazendo um experimento com isso exatamente porque tem essa necessidade de ter mais dados, mas com certeza é um problema, né? Você poderia fazer alguns comentários de que nem agora que o pessoal que está entrando no verão lá no Brasil, né? Como é que ele pode controlar esse problema de estresse térmico nas bezerras? Eu sei que não é muito sua área, mas é algo muito importante para o bem-estar, né?
dos animais, e a gente sabe que nem para vaca em lactação e vaca de pré-parto é muito importante o oferecimento de sombra e também ventilação, né, e aspersores. Aqueles, sim, sem dúvida. Creio, até conversando com o Chebel e outros, né, criou um interesse. Aqui o pessoal, não sei o quanto o pessoal sabe de geografia dos Estados Unidos, mas Gainesville, onde tu tá, e mesmo Lexington, onde eu tô, o verão é muito quente, né, muito, bem parecido, ou até mais do que algumas regiões do Brasil, super úmido, e os nossos bezerros acabam passando muito estresse térmico. E creio que é o mesmo que fizemos para as vacas, né? Ter essa possibilidade de ventilação, possibilidade de sombra. Uma das coisas aqui, que no Brasil está começando também, mas a questão da casinha de plástico, que acaba virando um mini forno, né? No sol, tem diversos trabalhos mostrando a temperatura que algumas dessas casas acabam chegando, essas casinhas acabam chegando. Então, aqui está virando mais e mais comum nas regiões quentes terem sombra em cima mesmo das casinhas. E no Brasil, com o sistema argentino, né, do sistema de pasto, para os bezerros em si, a possibilidade de os bezerros saírem à sombra e terem acesso à água é fundamental, né? É uma questão, uma necessidade básica em si. Creio que mais e mais nos galpões, até o meu, nós fizemos uma ventilação, que nós tínhamos ventilação positiva para troca de ar, e agora colocamos um sistema de ventilação mesmo para os bezerros, para essa redução do estresse térmico. E creio que essa discussão, né, do impacto, a bezerra é um investimento, né? Temos que pensar nesse animal como ela começa com 100% de potencial, e tudo que fizemos errado vamos diminuindo esse potencial, né? E creio que o estresse térmico é um dessas coisas que acabam reduzindo essa possibilidade de termos esses animais fazendo a produção ao seu máximo. Então essa discussão tem que ser feita. Eu acho que a resolução desse problema é bem simples, né? Nós já fizemos isso com vacas há muito tempo e o pessoal, fizemos, né? Soubemos o que fazer, não sei se fizemos no nível que deveríamos para reduzir o estresse térmico em vacas, mas a mesma questão tem que ser discutida com bezerros e novilhas, né? Creio que mais e mais estamos focando nas bezerras de 0 a 3, 0 a 4 meses, mas não podemos esquecer desses 4 meses até os 22, 24, 26, que é quando ainda estamos deixando esses animais ao léu, ao pouco. E até é engraçado que tem uma propriedade aqui perto de Gainesville, que você vai no piquete de novilhas lá, que eles fazem grupos, né, de novilhas, e tem uma árvore no centro do piquete. E aquela é a área que elas sempre estão lá, elas só saem de lá quando chega com o trato de manhã, né? Elas vão lá, comem e elas voltam para aquela região. Ou seja, o animal também sente o estresse térmico e pelo menos instalar plantar algumas árvores no piquete ou fornecer um sombrite, né? Algum método aí que pode fazer a diminuição do estresse térmico nas bezerras e nas novilhas. Bom, pessoal, então eu acho que nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Vamos agradecer aí ao professor João Costa, que de novo participou com a gente, né, para fazer um episódio aí sobre bezerras. Muito obrigado, João. Acho que foi bem legal a conversa de hoje. E quem sabe aí no futuro a gente pode falar sobre outros assuntos, que tem muita área sobre, né, essa parte de bezerra aí que a gente pode falar, né? Parte nutricional. De repente no futuro a gente grava um outro episódio aí e leva informação pro pessoal lá no Brasil. Aquele sempre é um prazer participar. Fico à disposição não só de vocês, mas de todos os ouvintes de me contactarem. Creio que o meu contato é fácil de achar, mas também vai estar aí nos comentários. E como essa questão acho que está mudando bastante, né? O sistema de alojamento de bezerras é uma questão que está no centro da discussão agora, não só de bem-estar animal, mas de manejo em si, né? Das possibilidades que temos e dos fatores positivos que podemos alcançar quando fizemos esse sistema. Mas temos ainda muito a descobrir e muito para ajeitar, né, em diversas fazendas para fazer esse sistema funcionar muito bem, e creio que muito material já está disponível, né? Eu mesmo fiz diversos materiais em português que podem ser encontrados na internet, mas tem mais e mais informação sobre isso. Mas deixo o meu contato aberto para quem tiver interesse em comentar, quiser falar comigo, dizer qualquer coisa, por favor me mande um e-mail, me adiciona no WhatsApp, que eu serei bem feliz de tentar ajudar e discutir
Bom, pessoal, então é isso aí. Lembrando aí, participe do programa com a gente, entre em contato lá no Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, que é o legitimoruminante@gmail.com, que aí a gente pode incluir perguntas dos nossos ouvintes aí durante as entrevistas. Tenha um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vera Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Então é isso aí, pessoal. Um bom resto de semana e um abraço.